Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é identificando o todo e as partes. Vamos aprender o que é o todo e as partes? Bom, primeiramente, para entender esse assunto, nós temos que descobrir o que é o todo. O todo, ele representa tudo. É quando eu tenho tudo junto. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de animais. Se vocês prestarem atenção, esses animais são o que? São gatinhos. E se prestarem mais atenção ainda, vão ver que esses gatinhos, eles não são todos iguais. Mas mesmo assim, eles representam o todo, porque eles representam um conjunto de animais. Então, eu peguei todos esses gatinhos, mesmo que eles sejam diferentes, e deixei eles todos juntos aí dentro. Então, é isso que representa o todo. Mas o que é a parte? A parte é quando eu pego esse conjunto aqui e separo eles. Por exemplo, esses gatinhos aqui, eles vão ser separados pelo quê? Será que é pelo tamanho? Eu acho que não. Eu acho que eles vão ser separados por causa da cor deles. Porque se vocês prestarem atenção, eu tenho gatinhos da cor azul e eu tenho gatinhos na cor amarelo. Mas quantos gatinhos nós temos ao todo? A gente nem contou, não é? Vamos contar quantos gatinhos representam o nosso todo. Então, eu tenho um gatinho, 2 gatinhos, 3, 4 e 5. Então, o nosso conjunto que representa o todo, ele tem 5 gatinhos representando o todo. Como é que eu vou dividir? Eu vou dividir pelas cores, não é? Então, eu tenho cor azul e eu tenho cor amarela. Quantos gatinhos azuis eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou colocar esses 1, 2, 3 aqui no meu conjunto de gatos azuis. Sobrou quem? Sobrou os gatinhos amarelos. Então, eu vou pegar eles e colocar no outro conjunto. Sobrou quantos gatinhos amarelos? Sobrou 1, 2 gatinhos amarelos. Então, o meu todo, ele representa quem? Ele representa tudo. Que são o quê? Que são 5 animais. E as partes é quando eu pego esse todo e divido ele. Então, eu tenho a primeira parte, que é de gatinhos azuis, e tenho a segunda parte, que é de gatinhos amarelos. E se vocês contarem as duas partes, vocês vão ver que a quantidade dela vai ser igual à quantidade do todo. O todo eu tenho quantos gatinhos? Eu tenho 5 gatinhos. Vamos contar as duas partes para ver se realmente isso é verdade? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Estão vendo que quando eu junto essas duas partes, dá a mesma quantidade que tem no todo? Muito bem. Vamos agora usar outro exemplo. No exemplo anterior, a gente viu que só tinha gatinhos no nosso conjunto. Só tinha gatinhos representando o nosso todo. Aqui não, a tia misturou frutas e flores, não foi? Se a gente for querer dividir ele pela cor, não vai dar, porque a gente está vendo que tem cor verde, vermelho, lilás, a gente tem amarelo, tem laranja, tem várias cores aqui. E a gente só vai dividir em duas partes, então não pode ser pelas cores. Será que vai ser pelo tamanho? Eu acho também que não, porque quase todos têm o mesmo tamanho. Então, aqui, se vocês prestarem atenção, eu tenho quantas figuras nesse conjunto que representam o todo? Eu tenho uma figura, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 figuras representando o meu todo. E quando eu for dividir ela em partes, eu vou dividir pelo quê? Eu vou dividir pela quantidade de frutas e vou dividir pela quantidade de flores. Então, no meu total, eu tenho 6 figuras aqui, não é? Então, eu vou dividir agora um conjunto de flores e um conjunto de frutas. Eu tenho quantas flores aqui nesse conjunto? Eu tenho 1, 2, 3. E eu tenho quantas frutas? Eu tenho 1, 2, 3. Vamos dividir nas partes? O primeiro conjunto vai ser de frutas. Então, eu tenho um abacate, eu tenho um abacaxi e eu tenho um morango. E o outro conjunto vai ser de quê? Vai ser de flores. Então, eu tenho uma flor lilás, eu tenho uma flor laranja e eu tenho uma flor amarela. Do mesmo jeito, se a gente contar a quantidade que tem nas duas partes, a gente vai encontrar a quantidade que tem no todo. No todo, eu tenho quantas figuras? Eu tenho 6 figuras. E nas partes, eu tenho quantas?
Eu tenho 3 na primeira parte e tenho 3 na segunda parte. Quando a gente conta tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu o mesmo resultado do todo. Então, lembrando que o todo é tudo. Então, aqui é o meu todo, porque eu juntei tudo. Eu juntei as flores e eu juntei as frutas. E essas duas aqui do lado são as partes, porque eu peguei esse todo e eu dividi. Eu dividi ele em frutas e eu dividi ele em flores. Muito bem. Agora aqui a gente vai ver exemplo de todo e parte, só que usando agora os numerais. Vocês estão vendo aqui que do lado esquerdo eu tenho o numeral. Qual é esse numeral aqui na cor amarela? É o numeral 7. Ele está representando o meu todo. Estão vendo que eu peguei esse 7 e também vou dividir ele em duas partes? Só que tem uma parte aqui que está faltando. A gente vai ter que descobrir que parte é essa, qual é o número que representa essa parte aqui que está faltando. Estão vendo que na primeira parte eu tenho que numeral? Eu tenho o numeral 2. E a gente vai ter que descobrir essa parte aqui de baixo. Então, o meu todo é 7. Então, quer dizer que eu posso ter 7 coisas. Vamos fazer, então, 7 bolinhas. Bora lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Porque essas 7 bolinhas aqui embaixo, elas estão representando o meu todo. Por isso que eu tenho que fazer a mesma quantidade de bolinhas, a mesma quantidade do numeral que tem aqui em cima. E a primeira parte que eu tenho aqui é representada por que numeral? É representada pelo número 2. Então, eu vou vir aqui embaixo nas bolinhas e vou riscar quantas bolinhas? Vou ter que riscar 2 bolinhas. Uma bolinha, 2 bolinhas. Aí, agora eu vejo quantas sobraram sem riscar. Vamos contar? Quando a gente contar, a gente vai descobrir que número é esse que está aqui escondido. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que o númerozinho que está aqui escondido vai ser o numeral 5. Então, a gente tinha uma parte aqui em cima e descobriu a parte que estava faltando. E se a gente somar aqui também o numeral 2 mais o numeral 5, a gente vai descobrir que vai dar o numeral 7, que representa o nosso todo. Então, toda vez que a gente juntar as duas partes, a gente vai encontrar o todo. Muito bem, crianças, terminamos a nossa aula por hoje. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!